Hoje em dia nós vemos uma infinidade de pregações, propagações, vídeos, coisas de internet que falam a respeito de uma suposta reconstrução do Templo de Jerusalém, do Templo judaico. E essa reconstrução é sempre vista de um modo negativo, como se algo maligno estivesse por trás dessa reconstrução. Não fosse algo de Deus, fosse algo do mal. E esse tipo de afirmativa, ela possui um preconceito velado contra o povo judeu. Nós vemos que muitas religiões possuem seus templos e centros que são considerados importantes. O Vaticano possui a Praça de São Pedro, a Capela Sistina, onde o Papa se apresenta ao povo. O Islã possui a cidade de Meca, com suas peregrinações. E o povo judeu, durante muito tempo, possui um templo que foi destruído pelos romanos há mais de 2000 anos. Esse templo ele se encontra em ruínas e não há um centro de referência ao povo judeu, no seu Muro das Lamentações, que na verdade não é templo, é apenas um espaço onde os judeus lamentam exatamente a destruição desse templo. Portanto, isso possui em si um preconceito velado contra o povo judeu, um preconceito que remonta à Idade Média, onde a igreja afirmava que o povo judeu era o eterno inimigo da igreja. E que, portanto, qualquer tipo de levante, qualquer tipo de ressurreição, qualquer tipo de mudança que favorecesse o povo judeu seria uma forma maligna que estaria ameaçando a igreja. Isso, na época, a igreja fazia peregrinações para a Terra Santa e muitos cristãos naquela época consideravam a Terra Santa uma propriedade da igreja. Portanto, essas interpretações que muitas das vezes foi feita ao longo da história, elas mudam muito. Em tempos passados, as pessoas consideravam todo aquele território como pertencente à Igreja Católica. Hoje nós vemos até alguns católicos que afirmam que ali não deveria pertencer ao povo judeu, aquela terra. E hoje em dia não se fala mais isso, mas em tempos antigos se falava muito. E há sempre uma mudança de pensamento. Essa ideia normalmente é baseada numa parte das cartas de Paulo, né, que fala que o homem da iniquidade iria se assentar no templo de Deus, parecendo Deus. E as pessoas interpretam isso como uma referência ao anticristo. Só que em tempos antigos, as igrejas protestantes, elas não tinham essa interpretação de um líder mundial como se fosse um político. Inclusive, muitos líderes na época afirmavam que esse homem da iniquidade seria o Papa. E que esse templo de Deus não era o templo de Jerusalém, seria a igreja. Porque a interpretação de que a igreja é o templo de Deus era que era aceita naquela época. E, portanto, um homem da iniquidade habitando no templo seria um homem da iniquidade habitando na igreja, que acabou sendo uma referência ao Papa, dentro da fé protestante. E, depois de um tempo, tudo isso mudou. Ou seja, as interpretações dessas questões, elas variam muito. Há tempos atrás, nos seminários, havia uma coleção chamada Bíblia Interpretada Versículo por Versículo, Novo Testamento, Antigo Testamento. E era feito por um estudioso. E ele fazia diversas alegações do que iria acontecer no futuro, né? E hoje, quando nós lemos as coisas que estavam escritas nesses livros, nós vemos que nada daquilo que foi previsto se cumpriu. Ou seja, as pessoas variam muito a respeito de interpretações do que vai acontecer no futuro ao longo da história, ao longo das eras, dos tempos. E nós temos que ter cuidado ao fazer essas alegações, porque nós não sabemos bem como interpretar certas passagens. Mesmo estudiosos não conseguem.
interpretar adequadamente um texto, ainda mais alguém que ainda não estudou, que não entendeu. Quando você dá de encontro com um texto desses, você tem que analisar com cuidado, tem que ver outras fontes, estudar, para que você não cometa nenhum equívoco, achando que está entendendo algo, quando na verdade você está fazendo apenas uma interpretação baseada em achismos.